Oi, gente. Boa noite, Tony. Tudo bem? Salve, Marcelo. Salve, Tony. E aí, tudo bem? Tony, como é que a gente faz aqui, Tony? Minha primeira live dentro do Amaivos. Tony, se eu te chamo, eu posso te chamar agora para você fazer uma apresentação do Amaivos para o pessoal que está aqui, para a live que vai ficar gravada. O que você acha? Eu tenho 10 minutos, né? Eu tenho que me policiar muito com isso porque eu falo demais. Mas você acha que cabe fazer essa apresentação do Amaivos, você e eu te chamo para a live? Só começar? Tá, então eu vou falar o que vier à minha cabeça em relação ao Contém Amor, Amaivos, se isso uma OCIP, é um trabalho super interessante, encabeçado. Ah, pode chamar? Então beleza, eu vou te chamar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Vê se você recebeu o convite aí, Tony, para vir ao vivo comigo e você apresentar o Contém Amor. Ó, tá começando, hein? Meu querido, como é que você tá? Oi, Marcos, boa noite, querido. Tudo bem? Boa noite, queridão. Me pegou de surpresa aqui, estava saindo aqui já com logística de filho. Mas, queridão, deixa eu apresentar então 2 minutos aí o Amaivos, né? Que é o Instituto Amaivos, é uma OCIP, né? Organização Social Civil de Interesse Público. E a gente iniciou essas lives aí de 10 minutos agora, que a ideia é falar sobre temas importantes, né? E que isso fique registrado como um conteúdo contínuo no Amaivos. Então, hoje você vai falar sobre saúde mental, né? Sobre técnicas de respiração. A gente tem gente falando sobre educação, sobre equidade de gênero. Quer dizer, tem várias lives agora que vão rolar semanalmente com especialistas em cada área. Então, a gente é uma plataforma de conteúdo cultural e educativo ligado a amor e direitos humanos. Basicamente é isso. Tem 12 serviços online gratuitos e tem muito conteúdo de excelência produzido por pensadores contemporâneos e tal. Então, Marcos, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme ter você com a gente aí no time, viu? E a ideia é, então, você fazer uma colocação de 10 minutos aí sobre o seu tema, e isso ficar registrado aí nos canais do Amaivos, né? No @conteamor.amaivos, lá no YouTube também, tá bom? Então, boa live aí para você, Marquinho. Tudo de Tá bom, bom, querido. obrigado pela tua participação aí, tá? Ninguém melhor do que o Tony, né, moçada? Ninguém melhor do que o Tony, que é o organizador disso tudo aí, para falar do Amaivos, né? Obrigado, Pegou de Tony, obrigado. A gente não tinha combinado, mas tá sempre aí, né? Tá, obrigado, valeu. Valeu. Valeu, um abraço. Gente, então, eu tenho 5 minutos. Eu não sei se eu falo, não sei se eu pratico, porque o assunto que eu queria conversar aqui com vocês leva aproximadamente 1 hora. Então, como as lives são de 10 minutos, eu queria picotar. Para a gente falar, eu queria entrar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou estar aqui toda terça-feira, durante 10 minutos, sempre nesse horário, 18 horas, toda terça-feira. Então, eu vou falar uma questão teórica nesse primeiro encontro, para no segundo encontro a gente fazer uma técnica de mindfulness, que tem a ver com esse assunto. E aí a gente vai seguindo nessa onda de gerenciamento dos pensamentos, gerenciamento das emoções. Eu acho que aqui hoje, gente, o que vai caber é uma introdução, tá? Uma introdução do que eu quero conversar com vocês, dessa parceria que eu tenho uma honra de estar fazendo parte do Amaivos, né? Com essa minha pequena contribuição, que são essas lives aí. Tem várias outras lives interessantes ao longo da semana, como o Tony comentou. Então aqui, gente, vai caber mais essa ideia de introdução. Bem, o que eu queria falar para vocês? O meu conteúdo aqui, esqueci de falar o básico, eu sou psicanalista, tá?
Bem, a minha formação está nessa área, mais ou menos esse percurso. Eu sou cientista social de formação, aí sou pós-graduado em filosofia e autoconhecimento, tenho a minha formação em psicanálise, e, enfim. E ao longo desse percurso, também como professor de filosofia, de sociologia e de projetos de vida para o ensino médio, eu fui desenvolvendo um compilado de conteúdo, uma curadoria de um conteúdo super bacana. E montei, né, uma mentoria, um curso online, tudo voltado para essa história, que não tem a ver com a psicanálise, né? Psicanálise, vocês sabem, a gente trata da questão inconsciente. Aqui a gente trata do que é consciente, tá? Nesse conteúdo do que eu chamo de GEA, né, que é o gerenciamento do estresse e ansiedade. O que eu vou fazer? Trazer essas pílulas nesses encontros semanais de 10 minutos, trazer isso para vocês, né? Claro que de uma forma express, uma forma pocket, né? Mas é o que cabe nesse tempo. E aí, quem tiver interesse de me contactar, tanto por aqui, pelo Contém Amor, como no meu próprio Instagram, que é... Deixa eu ver se eu consigo... Será que eu consigo escrever aqui? Eu acho que sim, peraí. Marco Pantoja Psi. Publiquei, tá? Isso, tá aí. Marco Pantoja Psi. Qualquer coisa, lá tem um link também na minha bio para o meu WhatsApp, mas também tem a questão da própria DM, né, no Instagram. Qualquer dúvida a gente conversa por lá para desenrolar a conversa. Mas é um pouco disso, ó, faltam só 2 minutos. Nem comecei a falar, só faltam 2 minutos. Então, assim, a ideia, moçada, do GEA é proporcionar isso. Qual é o objetivo? É proporcionar todo o conteúdo que eu trouxer para cá, vai ter esse intuito, da gente ganhar traquejo, da gente ganhar manejo nessa questão do gerenciamento dos pensamentos, das emoções, para tentar, em última análise, uma vida mais equilibrada, uma mente mais tranquila, uma rotina de vida mais saudável. É isso, tá? Esse é o objetivo desse conteúdo. E aí eu vou trazer conteúdo de mindfulness, de meditação, conteúdo de GTD, né, o famoso Getting Things Done, falar sobre flow, falar sobre hábitos, falar sobre a fisiologia do estresse. Então a ideia é essa. Eu acho que é um assunto extremamente importante nos tempos de hoje, até porque a gente vive num momento muito diferente. A gente, como fala o Jorge Forbes, né, um psicanalista de São Paulo, a gente vive em Terra 2, ou seja, o que a gente viveu há 30 anos atrás veio seguindo uma lógica, essa palavra é complicada, mas um progresso, uma evolução, né, se a gente for ingênuo achar que é uma linha reta, mas a gente veio numa sequência e de 30 anos para cá, acabou, o mundo é outro, é uma outra perspectiva mais horizontal, as grandes referências estão desaparecendo, um mundo em rede, um mundo virtual, enfim, um outro mundo, tá? Um outro mundo. E aí a gente precisa, por conta dessa circunstância, a gente vive um mundo com muito mais, com volume e uma velocidade de informação, entre outras questões, muito mais acelerado do que a gente nunca pensou em existir, nunca pensou em viver uma situação dessa. Então, a gente precisa ter manejo para a gente poder tornar isso tudo, a vida um pouco mais suportável, né? Claro que eu parto de uma situação em que a gente tenha condições, né, de pleitear isso, essa qualidade de vida, esse aumento de gerenciamento do estresse, ansiedade, essa mente mais tranquila, que a gente tenha condições de fazer isso por si só. Você ainda só a própria pessoa pode fazer essa avaliação. Eu ainda acho que eu tenho condições de fazer isso sozinho. Esse conteúdo é pensado para essa pessoa. Por quê, pessoal? Porque tem gente que está tão fragilizada que não consegue sair da sua situação sozinho. E aí é indicada psicanálise, aí é indicado outras terapias, com a ajuda de profissionais, para ajudar a pessoa nesse SOS, vamos chamar assim, tá? Então, se a gente está pensando
né, aquela coisa lá da química, nas condições normais de temperatura e pressão, ou aquela questão da biologia que a gente fala da homeostase, se a gente pensa nessa situação de pessoas que estão nessa condição, beleza, é para quem esse conteúdo é dirigido, tá? Mas voltando, eu acho que essa ideia de inteligência emocional, inteligência social, inteligência espiritual, essa coisa de análise, essa questão de autoconhecimento, é o maior ativo do século XXI. Tá, gente? Nós vivemos num país que é campeão de ansiedade, campeão mundial de ansiedade. A depressão, por exemplo, já é a segunda causa de afastamento do mercado de trabalho no mundo. Então, assim, para a gente poder trabalhar, para a gente poder amar, para a gente poder estudar, para a gente poder viver, é muito importante que a gente comece esse processo de autoconhecimento, de gerenciamento do estresse, da ansiedade, de manuseio dos pensamentos, das emoções. A gente tem ganhar. A nossa cultura é muito mínima para isso. Então a gente precisa ganhar musculatura emocional, psicológica, conhecimento, autoconhecimento, para a gente poder tornar essa missão pesadíssima que é viver mais suportável. Como diz o Freud, a gente liberar nossas questões internas, nossos probleminhas aqui, nossos trauminhas, para a gente poder amar e trabalhar. Isso não é pouca coisa, tá? Então eu acho isso extremamente relevante, sempre foi relevante, né? Como o Aristóteles diz, uma vida que não é pensada, é uma vida que não é refletida, não é uma vida que vale a pena. Então isso sempre foi uma questão, mas eu acho que hoje está mais difícil, porque a gente vive sobre a lógica do neoliberalismo, que acha que a gente pode ser independente. Como assim independente? Uma coisa é ser autônomo, outra coisa é acreditar que a gente é independente. Não somos independentes. Nós dependemos das pessoas. Por isso que é importante a gente estar bem, para a gente escolher bem nossas relações. Porque a gente depende de pessoa para fazer roupa, para a gente comer. A gente precisa de gente para limpar as coisas, para fazer comida, para plantar. A gente precisa de gente para asfaltar a rua. Então, claro que a gente é dependente. É uma ilusão essa de que esse isolamento, individualismo esquizofrênico que prega essa coisa do neoliberalismo. Então, nesse momento, demanda mais ainda a gente ter boas relações. Convido vocês a irem lá no meu Instagram, que eu gravei um Reels ontem, curtinho, né? Reels tem 1 minuto e meio, falando exatamente sobre isso. A importância, o impacto de boas relações na nossa vida, né? Então, é isso. Essa ideia do conteúdo, esse é o objetivo desse conteúdo, dessas lives, que eu já extrapolei meus 10 minutos aqui. Vou estar aqui toda terça-feira, 18 horas, para trazer pílulas, para trazer trechos desse conteúdo, desse meu curso de gerenciamento do estresse e ansiedade, algumas coisas eventualmente também sobre psicanálise, ressaltando a importância disso para o momento. Como eu disse, sempre foi importante, mas hoje é mais ainda, quando a gente vive nessa coisa do mérito, do vencedor, né? Essa coisa do individualismo, do materialismo extremo, desse individualismo esquizofrênico, e as pessoas estão padecendo muito. Existem hoje muitas novas formas de sofrimento, então cada vez mais importante a gente ter traquejo para isso. E a gente não precisa nunca passar por isso sozinho, né? Que é outra coisa importante. O autoconhecimento não é para o individualismo, é pelo contrário. É o autoconhecimento, é a terapia, é a espiritualidade, para a gente se voltar para o mundo. Para a gente ter uma vida interessante, né? Para a gente se dissolver em amor. Olha que interessante. Se dissolver em amor, porque todo mundo vai morrer, gente. Então que todo mundo tenha lá chorando no nosso enterro, porque a gente vai fazer falta. Uma vida interessante, né? E essa vida interessante passa necessariamente por alguns pilares, né? Passa necessariamente, atravessa o autoconhecimento, atravessa a terapia, atravessa um tesão de fazer uma coisa bacana no mundo, na vida, para você, para os seus próximos. É isso, tá? Então, na verdade, eu acho que eu fico por aqui, porque eu já estourei muito o meu tempo. O Tony vai puxar minha orelha, porque eram 10 minutos, já são 15. E era isso. Era deixar um beijo para vocês que estão agora ao vivo, agradecer a presença de vocês.
para quem vai ver isso gravado, e falar que esse vai ser o conteúdo que eu vou colocar aqui toda terça-feira às 18 horas. E qualquer coisa, dá um toque lá no meu Instagram, tá lançado aqui no chat, @MarcoPantojapsi. E é isso, moçada. Queria até ouvir vocês um pouquinho, mas não vai dar. Beijo para todo mundo. Escrevam lá para mim, por gentileza, no meu Instagram. Até terça-feira que vem. Vou convencer o Tony a gente mudar esse tempo, tá? 10 minutos é muito pouco. Para mim não dá, não. Beijo. Tony, obrigado. Obrigado, Contém Amor. Obrigado a todo mundo que tá aí. Até a próxima.